A gente vai iniciar essa nova série de mensagens a partir de hoje. Felicidade. Por que essa série de mensagens? Esse conceito de felicidade, talvez ele é bem divergente, dependendo das pessoas que a gente perguntar. Talvez se eu perguntar aqui nós temos aqui, 120, 130 pessoas hoje na igreja. Se a gente fizer essa pergunta para esse número de pessoas, talvez nós teremos 100 respostas diferentes do que é felicidade. Para alguns, felicidade, pastor, felicidade seria ver meu filho se formar. Para outros, felicidade ter dinheiro, trocar de carro, não sei. Para alguns, a felicidade é casar. Se eu casar, eu vou ser feliz. Para outros, a felicidade é se eu me livrar do casamento, aí eu sou feliz. Eu não sei qual é o conceito que a gente tem de felicidade. O que te faz feliz? Existem pessoas que se esforçam para alcançar e ganhar a felicidade, a tal ponto de sair um filme norte-americano chamado A Procura da Felicidade, campeão de bilheteria, onde aquele personagem, eu não lembro o nome do personagem, é o Will Smith, ele se esforça para ganhar a felicidade dele. A felicidade dele está num bom emprego, num bom salário. Só que a felicidade dele custa a família dele. Não tem problema a esposa dele ter abandonado ele, desde que ele tenha alcançado o emprego, desde que ele tenha alcançado o salário que ele queria. Isso para ele foi felicidade. Existem pessoas que se esforçam muito para ser feliz. A felicidade quase que guia, norteia muitas decisões que a gente vai tomar nas nossas vidas. Você se lembra de uma propaganda antiga que passava na televisão, que dizia o seguinte: imagem não é nada, sede é tudo, obedeça a sua sede. Eu não vou falar que é Sprite, porque ela não pagou para falar isso, né? Então, a ideia é a seguinte: obedeça os seus desejos. O que te faz feliz? O que te traz prazer? O que te motiva a viver um pouco mais? A felicidade está no carro novo. A felicidade está no celular novo. A felicidade está na compra da casa própria. A felicidade está em ganhar $500 mil. Não sei. Eu sei que essa pergunta, essa ideia de felicidade, ela é bem divergente. Para alguns, o que nos traz felicidade são algumas coisas. Para outros, falam assim: não, eu não ligo para isso, eu quero outras coisas. E tem gente que procura, busca, cava, investe atrás da felicidade. Tem gente tentando descobrir o segredo da felicidade. Nunca se vendeu tanto livros de autoajuda como se vende nos dias de hoje, porque é aquela ideia: você é capaz, você consegue por você mesmo. A felicidade está ao seu alcance. Hoje em dia, na era moderna, a felicidade está a um clique de você. Clica aqui, acesse essa página, compra essa mercadoria, que você vai ser feliz. Tem gente que vai, vou para o shopping, consigo comprar alguma coisa, eu sou feliz. O que te traz felicidade? Eu particularmente, a gente sente prazeres em algumas coisas na vida. Eu sinto prazer em comer. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, se eu consigo comer um prato de comida. Essa semana eu fui num congresso em Campinas e eu fiquei frustrado porque eu gosto de comida mexicana. E o congresso foi lá no Shopping Parque Dom Pedro. E eu percebi que lá na praça de alimentação agora tem um restaurante de comida mexicana. Eu falei: puxa vida, eu vou comer ou um burrito ou um taco essa semana. E eu sei que a semana foi tão enrolada que quando eu fui ver na quinta-feira eu já estava indo embora. Eu estou chateado porque eu não comi um burrito ou um taco essa semana. E a minha felicidade não foi completa essa semana porque faltou eu comer esse burrito ou comer um taco. Eu não sei. O que nos traz felicidade? O que a gente alcança o status para falar assim: não, agora eu estou feliz? A gente fez aqui na igreja um ano atrás, um pouco mais de um ano, uma camiseta, o símbolo dos jovens na frente da camiseta, e atrás da camiseta com dizer: quer ser feliz? Me pergunte como. E teve pessoas que chegaram para mim e falaram: pastor, eu não comprei a camiseta porque se alguém perguntasse para mim, eu não ia saber o que dizer. Porque esse conceito de felicidade realmente, e eu confesso que uma vez uma pessoa me abordou e a gente começou a conversar, e esse conceito de felicidade às vezes é muito abstrato, é muito, talvez aquilo que me faça feliz não faça você feliz. Então a gente vai conversar durante um mês sobre essa série, mas a gente não vai perguntar para mim, para o pastor Rafael, o que é felicidade.
Tem um apóstolo na Bíblia, o apóstolo Paulo, que em uma das suas cartas, a carta de Paulo aos Filipenses, ele escreve essa carta, e nessa carta pelo menos 17 vezes aparece a palavra felicidade. Ou felicidade, ou regozijo, ou alegria. Até no capítulo 4 aparece aquela ordem dele: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ser feliz no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo é um cara que ele tem pelo menos um bom conceito de felicidade. A nossa ideia aqui, quando a gente caminhar sobre esse conceito, não é chegar para vocês aqui, no final da série de mensagem, nós teremos a resposta. Felicidade é, 2 pontinhos, e definimos numa frase. Não é esse conceito. Mas, para pensar. Paulo, quando ele escreveu a carta dele à igreja de Filipos, ele estava preso. Quando ele escreveu a carta dele à igreja de Filipos, ele estava preocupado, porque a igreja de Filipos estava sendo perseguida. Quando ele escreveu a carta dele para a igreja de Filipos, ele estava chateado, porque na igreja de Filipos tinha 2 mulheres lá, brigando na igreja, e não encontrava paz. A igreja de Filipos, o local de Filipos, estava correndo risco talvez de encerrar os trabalhos do cristianismo ali. Diante de todas essas circunstâncias, Paulo escreve uma carta para a igreja, incentivando eles a ficarem felizes, incentivando eles a olharem para Paulo, que estava preso, a ser feliz como Paulo estava sendo feliz. Então, no mínimo, a gente tem que ter a ideia que Paulo entende um pouco de felicidade. Porque um cara, para dizer que está feliz nessas circunstâncias, a gente tem que olhar para Paulo e falar: Paulo, por que você está feliz, cara? Você não tem motivo, você está preso. A igreja que você plantou, a igreja que você cuidou tanto tempo, está sofrendo perseguição. Essa igreja que você plantou, essa igreja que você cuidou tanto tempo, está tendo rixa lá dentro. E mesmo assim você está falando de felicidade, mesmo assim você está falando de alegria. A ideia é, vamos perguntar para Paulo então, por que ele está feliz? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim como no dia da vida de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então, como a gente já falou, Paulo está preso, não consegue ir para a igreja de Filipos, não consegue ir, e aí ele manda uma carta para essa igreja, instruindo eles em algumas coisas. Só que durante essa série a gente vai se concentrar no capítulo 1 e parte do capítulo 2, onde Paulo ele faz a introdução dele na carta, dizendo um pouquinho dos seus sentimentos, dizendo um pouquinho como ele lida com essas coisas. E a gente, durante os 3 primeiros domingos, a gente vai olhar como Paulo lida com a alegria, da onde ele tira alegria, no passado, hoje, semana que vem, no presente, na próxima semana, no futuro. E no 4º domingo, aí sim, a gente vai ver uma regrinha de como Paulo pensa de forma prática a vida dele, para que ele seja alegre em Cristo Jesus. Hoje, quando Paulo escreve esse trecho, ele escreve olhando um pouquinho para o passado,
O versículo 3 deixa isso muito claro, ó. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Sempre que eu lembro de vocês, Paulo está dizendo de um contexto onde eu lembro daquilo que a gente conviveu, eu lembro dos momentos que nós estivemos juntos. Paulo viveu um tempo na igreja de Filipos, ali ele fez grandes amigos, ali ele fez um grande trabalho. E ele fala, olha, sempre que eu penso em vocês, o meu sentimento é de gratidão. Sempre que eu lembro de vocês, eu tenho uma gratidão por vocês. O que é extremamente interessante a gente pensar em Paulo tendo um sentimento de gratidão quando ele lembra do tempo que ele passou na igreja de Filipos. Porque quando a gente olha para o livro de Atos, capítulo 16, olha o que aconteceu para Paulo quando ele estava na cidade de Filipos. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois disso, se a gente continuar lendo o texto, Paulo ele vai preso, ele é jogado no fundo de uma prisão, onde os seus pés são amarrados num tronco e ele fica preso e esquecido ali. Tudo isso porque em determinado momento Paulo pegou naquela cidade e tirou o demônio de uma adivinha que estava revelando algumas coisas. E quando ele tirou o demônio daquela adivinha, os líderes que estavam lucrando com as adivinhações dela acusaram Paulo e Silas, e aí conseguiu que os homens de forma ilegal levassem Paulo para o centro da cidade, arrancasse a roupa deles e desse uma surra neles. Interessante que Paulo, foi isso uma das coisas que Paulo viveu naquela cidade. Mas ele fala, olha, quando eu olho para essa cidade, quando eu olho para vocês, quando eu lembro de vocês, o meu sentimento é de gratidão. O conceito que Paulo tem, que quando ele olha para aquela cidade, ele poderia muito bem lembrar disso. Ele poderia muito bem isso voltar à sua memória e lembrar o quanto ele sofreu naquele lugar lá. E vai dizer que isso não é muito aquilo que nós fazemos. A gente não tem muito disso de pensar em determinado momento da nossa vida, pensar em algo que aconteceu, e muitas vezes quando a gente olha para certas situações, vinha à nossa memória coisas tristes que aconteceram. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu me lembro, eu e a Carla, alguns anos atrás, indo para a cidade de Barra Bonita, a 2 km do pedágio de Tirapina, e eu gravo bem que é 2 km do pedágio de Tirapina, que tinha uma placa embaixo de onde nós estávamos, escrito 2 km para o pedágio. O nosso carro quebrou, e a gente parou ali, e ficamos ali por horas esperando o guincho chegar e tudo mais. E é impressionante, todas as vezes que a gente vai para Barra Bonita, quando a gente vê aquela placa, 2 km do pedágio, qual a primeira coisa que nos vem à cabeça? A bendita memória da gente sentado naquele guarda-reio, com fome, com vontade de usar o banheiro, o carro quebrado e a gente parado naquele lugar. Chegar naquele lugar, parece que eu olho naquele guarda-reio e eu vejo eu e a Carla sentado naquele guarda-reio, numa alegria de um sol de 2 horas da tarde, e a nosso corpo rachando naquele sol, e a gente pensando, puxa vida, o carro quebrou aqui. A gente não tem muito desse negócio de olhar para algo que aconteceu e lembrar de coisas ruins que aconteceram naquele lugar, ou talvez só lembrar de coisas ruins. A gente é muito assim, é de uma viagem que a gente fez, a gente fala assim, meu Deus, eu nunca mais quero voltar naquele lugar. Porque quando o avião decolou em Brasília, pifou o motor, ficou rodando para a gente voltar, eu nunca mais quero voltar naquele lugar. Isso aconteceu com a Esther e com o Vande, né? O avião decolou, ficou girando porque o motor estava ruim, pousou, eu não quero mais voltar naquele lugar. E quando a gente pensa naquele lugar, que é a primeira coisa que pensa na nossa cabeça? Aquela coisa terrível que aconteceu. Às vezes não é o lugar, às vezes é o ano. Não tem um ano da nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, esse ano eu quero esquecer. Esse ano foi um ano terrível. Parece que aquele ano tudo o que aconteceu foi terrível, não teve nada de bom. Tem gente que é com mês, né? Mês de agosto, mês de desgosto. Não tem gente que fala isso? Mês do cachorro louco. Mês de agosto, eu não gosto do mês de agosto. Porque o mês de agosto é um mês terrível para mim, porque no mês de agosto, às vezes até algumas fatalidades, né? Perdi um ente querido no mês de agosto, então o mês de agosto é um mês terrível para mim. Ou a data. Eu não gosto de lembrar do dia tal, do mês tal, porque esse dia me lembra essa coisa terrível que aconteceu. A gente tende a valorizar, às vezes de forma demasiada, aquilo de terrível que aconteceu naquela circunstância, e quando a gente para lembrar daquela época, naquele local, naquele dia, naquela data, o que nos vem à cabeça? Aquilo terrível que aconteceu. Dia 23 de julho, quem sabe que data é essa? Olha, vai para o conselho quem não souber, essa data é extremamente importante. É meu aniversário, dia 23 de julho é meu aniversário.
Só que nesse dia do meu aniversário também é o dia que faleceu a avó da Carla. Mas também é o dia que faleceu como se fosse a minha segunda mãe. Porque quando minha mãe morreu, uma tia minha veio cuidar da gente em casa. E ela faleceu. Eu dei algumas opções. Olhar para esse dia e falar: é o dia que a avó da Carla morreu, eu nem conheci, mas devia ser uma pessoa boa. Ou pensar: é o dia que a minha tia morreu. Ou pensar: é o dia do meu aniversário. Paulo podia olhar para a cidade de Filipos e falar assim: lá eu apanhei, lá eu sofri. E assim ele foi preso de forma injusta. Ele apanhou de forma injusta, de forma ilegal. Não poderia ter acontecido isso, até porque Paulo era cidadão romano. Eles não tinham autorização para fazer isso com Paulo. Ele poderia relembrar tudo de ruim que aconteceu, mas ele olha, ele prefere lembrar talvez de Lídia, a vendedora de púrpuras, que ele falou do evangelho para ela e toda a sua casa se converteu. Ele olha e ele fala assim: quando eu olho para esse tempo, quando eu olho para esse acontecimento, eu olho com um espírito de gratidão. Eu agradeço por tudo que aconteceu. Paulo olha para o passado e traz recordações à sua memória, que traz gratidão. Tem um versículo bíblico que nos ensina isso: quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Só que via de regra, a gente dá ênfase para aquilo de terrível que aconteceu. Nossa, eu não gosto nem de lembrar que no ano de 2000, voltando a usar outro exemplo próprio, 2007, eu sofri um acidente, quebrei a perna, fiquei 3 meses sem ir para o seminário. A gente pode lembrar de outras coisas. A gente pode trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E Paulo, quando ele olha para a cidade de Filipos, ele podia olhar para tudo de horrível que aconteceu naquela cidade, mas ele olha e fala: eu olho com gratidão. Eu olho com espírito de gratidão, porque as coisas que me vêm à memória são coisas que me trazem paz. Um dos principais receitas que a gente tem para voltar a buscar essa felicidade que somente Deus pode nos dar, é olhar para alguns momentos, algum local, alguma data, alguma circunstância, e por mais terrível que ela seja, tentar lembrar que Deus estava presente ali, tentar buscar momentos bons que aconteceram ali. Paulo faz esse esforço. Tem gente que gosta de olhar para o passado só de pensar em coisas terríveis, só de falar o quanto sofreram, só de falar o quanto foi difícil, só de falar. Tem gente que adora lembrar do passado e falar: olha, quase que um discurso: tenham dó de mim, como eu sofri, como minha vida foi dura. Paulo não se apega a isso. Ele se apega ao espírito de gratidão. Ele se apega naquilo de bom que aconteceu. E ele olha para isso e fala: olha, eu faço isso, e tem essa recordação, e essa recordação me traz uma gratidão, me traz paz. Eu fico tranquilo quando eu lembro disso. Ele busca na memória coisas boas que aconteceram. Ele traz à memória dele coisas que lhe trazem esperança, coisas que lhe trazem paz. Mas olha só que o texto continua dizendo mais alguma coisa, porque o texto diz: olha, eu agradeço, mas eu não agradeço a minha, eu não agradeço a igreja que vocês fizeram, eu não agradeço a Lídia, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus, porque no contexto, para pensar, Paulo foi preso de forma ilegal, apanhou de forma ilegal, ele caiu na cadeia e sofreu ali de forma ilegal. Mas Paulo ter ido para a cadeia promoveu algo para ele, que se ele não tivesse ido para a cadeia, não aconteceria. Olha o versículo 34. Depois que aconteceu tudo, Paulo saiu da cadeia. Em seguida levou Paulo e Silas para sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e a esposa da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Paulo olha para aquelas circunstâncias, por mais terrível que seja, ele compreende que aquela circunstância lhe deu a oportunidade de pregar o evangelho para aquele carcereiro lá na cidade de Filipos. Olha para a tua Bíblia, dá uma olhada no versículo 13 de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer assim: olha, eu estou preso, é terrível estar preso, mas o fato de eu estar preso está fazendo com que eu pregue o evangelho para toda a guarda do palácio, para os homens que estão fazendo guarda aqui, estão me protegendo, estão mantendo eu preso aqui. O que eu estou aproveitando? Aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho para eles. Estou pregando o evangelho para os guardas. Qual é o conceito de Paulo? Quando eu olho para o passado, eu começo a pensar em coisas, eu começo a entender que é para a glória de Deus tudo aquilo que aconteceu. O fato de eu ter sido preso é para a glória de Deus. Paulo começa a olhar para o passado e começa a compreender que Deus estava presente ali naquela história dentro do passado e que Deus era soberano. A gente tem duas opções quando a gente olha para coisas terríveis que aconteceram no passado: ou a gente se lamenta, começa a ficar com dó da gente mesmo,
começa a ficar com pena da gente mesmo, ou a gente começa a compreender que Deus estava presente naquele passado. Começa a compreender que Deus ele era soberano, e aquilo que aconteceu no passado jamais fugiu ao controle de Deus. No ano de 2011, eu e a Carla, a gente começou a namorar, e a gente tinha um monte de sonhos, um monte de projetos. Possivelmente, quando você começou a namorar, você começou a fazer sonhos, projetos. Daqui a algum tempo a gente fica noivo, daqui a algum tempo a gente casa, ou sei lá, não sei quais são os projetos. Você tem que ter projetos. E eu sei que nós temos os nossos planos. Em determinado momento eu recebi uma ligação de alguém de Bragança Paulista. Então, Rafael, a gente queria fazer um contato com você a respeito de você vir ser pastor aqui ano que vem em Bragança Paulista. Nossa, mas isso me deu tanta alegria. Nossa, pastor de Bragança Paulista? Não, com certeza, tal. Cheguei para a Carla e falei, recebi uma proposta e possivelmente vou para Bragança Paulista. Para minha tristeza e decepção, isso nunca passou de apenas um telefonema. Não sei se ele conversou com alguém sobre mim, alguém falou mal de mim, não sei. Eu sei que nunca passou de um telefonema, eu nunca nem fui visitar Bragança Paulista. Mas essa frustração que gerou na minha vida, puxa vida, não foi nem para Bragança Paulista, serviu para uma coisa. Quando eu recebi aquele telefonema, falei para a Carla, eu vou para Bragança Paulista. A gente entrou na internet, viu a distância, Barra Bonita, Bragança Paulista. A Carla olhou para mim e falou, vamos casar. Não dá para você ir sozinho para Bragança Paulista. Tá vendo? Mulher decidida, né? Vamos casar. Então vamos, né? Resultado, vamos casar então. Nós vamos, casamos, tudo pela graça de Deus, misericórdia de Deus. E no final das contas, nunca passou de uma ligação. Hoje, quando eu olho para trás, foi bom, porque Deus fez com que nós casássemos. E aí, aos 49 do segundo tempo, quando não esperava mais nada, recebi uma ligação de um cara daqui de Pirassununga e vim parar em Pirassununga no próximo ano. O meu plano inicial, talvez, era Bragança Paulista. Foi totalmente frustrado. Pirassununga, o máximo que eu conhecia era 51. Era a única coisa que eu ouvia falar de Pirassununga. Não sabia mais nada além disso. Vim parar em Pirassununga. A gente tem que começar a olhar para trás e ver alguns planos frustrados, algumas coisas que fogem do nosso controle, e até a coragem que Paulo teve. Glória a Deus por isso, porque eu tendo preso, serviu que eu pregasse o evangelho para o carcereiro, para que o carcereiro se convertesse, para que a sua esposa se convertesse, para que toda a sua família se convertesse. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente pede para Deus, Deus não atende, e no final das contas a gente tem que reconhecer que é graças a Deus, porque Deus está no controle. Paulo fala, olha, eu olho para o passado com espírito de gratidão, mas olho para o passado também dando glória a Deus, porque eu percebo que esse Deus estava presente naquele passado. Vamos fazer um exercício? Olha para a tua vida, olha para o teu passado um pouco, olha para alguns anos. Aquele momento talvez você fale, nossa, esse foi difícil. Procura com calma. Eu tenho certeza que você vai encontrar um Deus presente naquele momento da tua vida. Eu tenho certeza que você vai encontrar um Deus atuando naquela sua história. Em 2011, aquilo que Deus fez com que eu e a Carla nos casássemos. Presente para mim. Glória para Deus. Olha para o teu passado. Eu tenho certeza que você vai se deparar com momentos difíceis. Mas se a gente fizer o mesmo esforço que Paulo fez, a gente vai poder falar assim, glória a Deus por aquilo. Porque Deus estava presente naquela história. Aquele momento no seu passado possivelmente mudou a tua história, mudou a tua forma de viver, como mudou a minha. Então Paulo olha para o passado, ele pode se lamentar, ele pode sofrer, pode remoer aquele passado angustiante, mas ele escolhe agradecer, ele escolhe reconhecer e dar glórias a Deus. E a terceira coisa, no versículo 4, todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria. E aí Paulo entra finalmente a palavra, Paulo, você ora com alegria? E olha o que diz, olha no versículo 5, eu oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho. E aí Paulo está dizendo assim, olha, essa maneira que vocês me ajudaram no trabalho foi única, e vocês se destacaram. E aí ele vai dizer, isso é Deus que faz a vida de vocês. Se a gente olhar no versículo 6, o versículo 6 vai dizer o seguinte, o Deus que começou a boa obra na vida de vocês, Ele há de completar nas nossas vidas. E o versículo 11 diz o seguinte, quando isso acontecer, a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. O que Paulo está dizendo, quando ele olha para o passado,
Ele olha, eu olho como vocês me ajudaram no passado, e esses frutos que vocês me ajudaram, eu vejo no presente de vocês, me bota esperança de olhar para o futuro, e sei que no futuro, esses frutos continuarão sendo colhidos. Quando Paulo olha para o passado, ele olha para uma perspectiva que produz esperança no coração dele. Tem muita gente que olha para o passado, quando não olha para o passado remoendo as coisas ruins, olha para o passado pensando assim, só no passado as coisas eram boas. Já conversou com alguém que fica falando, no passado que era bom, eu andava por Pirassununga, não tinha perigo de ser assaltado. As pessoas mais idosas falam assim, a gente ia na praça, namoro do passado que era bom, a gente ia para a praça tomar sorvete, o alemão pegava na mão. Sabe aquelas coisas que o seu tio, sua tia, sua avó fala para você? O baile do passado que era bom, eu ia com seu pai para a gente dançar no baile, como a coisa era boa. Agora, não pode nem andar de ônibus mais, corre o risco de alguém aprontar com você no ônibus, como aconteceu recentemente 2 vezes aí. Então o pessoal começa a olhar para o passado com aquela nostalgia. Sabe alguém, tem pessoas assim, né, que tem aquele armário de pérolas do passado. Você tem na sua casa? Caderno do seu filho de quando ele fez prezinho. Seu filho já é PhD de alguma matéria, mas você tem o caderno do prezinho dele lá. A roupa, não, tem gente, se você tiver o dentinho do teu filho ou da tua filha, o umbigo, tem gente que guarda o cordão umbilical da criança, gente. Meu Deus do céu, é isso que é bom, essa nostalgia. Tira uma foto e joga aquela porcaria fora. Não, mas tem gente que guarda, porque é isso que é bom. Aquele guarda-roupa cheio de lembranças do passado. Caderno que você nunca mais usa, livro que você nunca mais usa. Eu não estou falando isso para a Carla, apesar de servir para ela, sabe? Essas coisas, tem gente que fala assim, o carro bom é aquele carro que eu tive, o meu primeiro carro. Tem gente que vê um carro passando na rua, um Fusca 69, que aí no hospital fala, olha, igualzinho o primeiro carro que eu tive, e se lamenta porque hoje não tem o mesmo carro. Olha assim, e começa só a olhar para o passado, se lamentando de tudo que tem hoje. Vai dizer que vocês nunca ouviram aquela frase assim, essa TV foi feita na época que as coisas duravam, porque hoje é tudo descartável. Sabe aquela coisa? Tudo que estava no passado era bom, tudo que estava no passado prestava, o que de hoje em dia nada presta. Eu não estou dizendo que as coisas do passado não eram boas. O problema é quando a gente só vive lá no passado. Quando a gente só vive assim, o passado que era bom, aquelas coisas que eram certas, daquele jeito que se deveria fazer. Paulo está olhando para o passado e fala assim, olha, eu oro por vocês porque eu lembro quando vocês me ajudaram, quando vocês me apoiaram, quando vocês sustentaram o meu trabalho. Mas isso é bênção, porque agora eu olho na vida de vocês e eu sei que no final das contas vocês vão receber uma graça merecida. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades, aquela qual só Jesus pode dar. Paulo está afirmando isso com certeza, olhando para o passado daquela igreja, olhando para a história regressa daquela igreja, e dizendo, porque aquilo que vocês fizeram no passado me dão a certeza daquilo que vai acontecer no futuro. A gente pode olhar para o passado, deve olhar para o passado, tem que aprender com o passado, mas a gente não pode viver no passado. Paulo está vivendo no passado, olhando para o passado, mas falando isso está me gerando uma esperança para o futuro. A gente tem que olhar para o passado e não viver nele, mas olhar para o passado e falar assim, naquele momento, em 2011, o pastor contou aquela história de frustração, e aquela frustração virou bênção na vida dele. Talvez Deus possa fazer isso na minha vida também. O nosso exercício é olhar para o nosso passado e falar assim, puxa, foi difícil naquele instante, mas naquele instante difícil, Deus estava presente. O que gera esperança? A crise de hoje está difícil, tá? Mas Deus continua o mesmo. Deus continua presente no meio dessa crise, sustentando a minha vida, sustentando a minha história. Paulo não se amarra ao passado, mas o passado para ele gera esperança no futuro. Nós temos algumas opções. A gente pode ficar olhando para o passado, se lamentando, chorando, reclamando, pensando que lá era bom. Ou a gente pode olhar para o passado como Paulo olhou e falar assim, não, eu sou grato. Eu sou grato por tudo aquilo que aconteceu. Porque afinal de contas, por mais difícil que o meu passado seja, foi Ele que Deus usou para me moldar e me trazer até aqui. Eu só sou pastor porque eu tive um passado. Não importa como ele foi, mas foi o jeito que Deus usou para me moldar e me trazer até aqui. E aí o que eu faço? Eu sou grato a isso e dou glórias a Deus por isso. Porque eu lembro que tinha um Deus presente no meu passado. E aí o que isso tem que gerar? Esperança. Porque não está fácil, está difícil. O que a gente faz? Mas o mesmo Deus que estava no passado, Ele está no presente
estará no futuro. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser o meu amanhã. E confesso que agora eu morro de medo do meu amanhã por alguma circunstância. Agora eu tenho filho. Como que ele vai ser amanhã? Como que vai ser a educação dele? Ele vai ser alguém na vida? Eu não sei. Mas o mesmo Deus que me sustentou no passado é o Deus que me sustenta hoje e há de sustentar ele no futuro. O que eu olho e faço para isso? Eu sou feliz, porque eu olho para o meu Deus e aprendo a depender dele. Quando eu olho para o passado, eu enxergo o Deus presente na minha história, a ponto de eu poder agradecer, glorificar e ter esperança nesse Deus. Eu não sei como nós estamos aqui hoje. Eu não sei quanto a gente está preso ou amarrado no passado, mas eu queria desafiar cada um de nós a fazermos esse exercício. Eu queria convidar você a fazer esse exercício agora. Tem um instante de silêncio. Antes de começar a fazer a oração, vamos fazer essa análise que Paulo fez. Será que quando a gente olha para o passado, tudo tem que gerar reclamação? Nada pode gerar gratidão? Será que quando a gente olha para o passado, tudo tem que pensar em pessimismo? Ou eu posso pensar que tem um Deus presente na minha história me sustentando? E aí, quando a gente chega a essa conclusão, talvez a gente encontre coragem para falar como Paulo fez: eu oro com alegria, porque quando eu olho para o passado, eu gero esperança para o meu futuro, porque no meu passado eu tinha um Deus presente, no meu futuro Ele há de continuar de me sustentar. Tem um instante de análise e oração silenciosa.